Você fez isso com a mão ou pegou em brechó de bairro pobre? A frase atravessou o salão como uma lâmina. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto com um gole de espumante. Outros congelaram o garfo no ar, sem saber se fingiam normalidade ou aguardavam a próxima cena. Mas dois homens ao fundo não conseguiram conter uma risada abafada, cúmplices do desprezo que ecoava da voz de Bianca. No centro da mesa, Bianca Albuquerque, a noiva milionária, erguia o queixo com arrogância. O vestido de seda azul refletia as luzes do restaurante mais caro de Campinas. O noivo, Yuri Mendes, sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquele tom. Era a mesma voz fria que usava quando queria diminuir alguém. Só que dessa vez havia escolhido a pior pessoa possível. No canto da mesa, de vestido florido já gasto, Dona Lourdes, a mãe de Yuri, baixou os olhos. Segurava entre as mãos uma toalha de crochê com flores amarelas, presente feito ponto por ponto nas últimas semanas. Cada detalhe era um pedaço da sua vida, uma forma de dizer ao filho: eu estive com você em cada passo. Mas diante da pergunta de Bianca, apenas sorriu sem graça, como quem tenta esconder a própria dor. O silêncio se espalhou, pesado. O garçom que trazia uma bandeja com vinhos importados recuou discretamente e sumiu entre as mesas. O jantar de noivado, até então marcado por brindes e risadas, havia ganhado uma sombra. Poucos minutos antes, o ambiente era outro. Lustres de cristal refletiam nas taças. Violinos tocavam baixo. E os convidados, empresários, advogados e políticos, conversavam sobre investimentos e viagens. Bianca parecia viver um sonho, todos os olhares voltados para ela. A filha única dos Albuquerque, noiva de um advogado promissor. Yuri, no entanto, não conseguia relaxar. Entre os discursos sobre negócios e a ostentação, seus olhos sempre voltavam para a mãe, sentada em silêncio na ponta da mesa. Lourdes parecia deslocada. Não sabia qual garfo usar. Tampouco entendia as palavras em francês ditas pelo sommelier. Ainda assim, estava ali, orgulhosa do filho que havia vencido tantas batalhas. Ela havia viajado 6 horas de ônibus desde Itajubá, Minas Gerais, para chegar a Campinas. Levava consigo apenas uma sacola de pano onde guardava o presente. Na cabeça repetia: espero que eles gostem. É simples, mas é de coração. Enquanto isso, do outro lado da mesa, os pais de Bianca falavam sobre a nova casa em Campos do Jordão e o sonho de abrir uma filial da empresa em Miami. O contraste era gritante. De um lado, luxo e ambições globais. Do outro, uma mulher que havia lavado roupas alheias a vida inteira para criar um filho. Yuri sentia o peso desse abismo. Lembrava-se de quando estudava à noite depois de um dia inteiro no mercadinho, e da mãe costurando para comprar seus livros usados. Cada conquista dele era fruto do sacrifício dela. O presente ainda descansava nas mãos de Lourdes, mas antes que pudesse entregá-lo, a frase de Bianca já havia feito seu estrago. Alguns riram, outros se calaram, e Yuri, dividido entre o amor e a vergonha, começava a perceber que aquela noite mudaria o rumo de sua vida para sempre. Em Itajubá, no sul de Minas, as ruas de paralelepípedo guardavam a história de Dona Lourdes Mendes. Mulher de poucas palavras, mãos calejadas e costas arqueadas de tanto carregar bacias de roupa, ela sustentou o filho sozinha, desde que o marido partiu cedo demais, vítima de um acidente de moto. Não havia luxo, nem conforto. A casa simples de 2 cômodos, erguida em um terreno emprestado, era onde Lourdes transformava dureza em afeto. O fogão a lenha sempre tinha café coado em pano, e a comida era básica: arroz, feijão e, quando sobrava algum dinheiro, frango desfiado ou carne moída. Para ela, o importante era que Yuri nunca fosse dormir com fome. Desde pequeno, o menino mostrava inteligência fora do comum. Gostava de livros, mas os poucos que tinha vinham de doações ou feiras de usados.
Lourdes, analfabeta até os 40, aprendeu a juntar letras junto com o filho, rabiscando em cadernos velhos enquanto lavava roupa para fora. Um dia você vai ser doutor, meu filho, dizia sempre como uma oração. Doutor de quê, mãe? Doutor de gente importante. Mas, acima de tudo, alguém que nunca esqueça de onde veio. Essas palavras se tornaram um mantra para Yuri. Para pagar os estudos, Lourdes costurava roupas à noite, consertava barras de calça, fazia bainhas e remendos. Dormia muitas vezes, debruçada sobre o tecido, mas bastava o filho chegar que ela sorria, como se todo o cansaço fosse apagado. Yuri cresceu nesse ambiente de luta. Aos 15 anos, conseguiu emprego em um mercadinho, carregando caixas e arrumando prateleiras. Voltava exausto, mas ainda estudava. Lourdes, à mesa com uma vela acesa para economizar energia, esperava com sopa simples e um ouvido atento. Com esforço, ele conseguiu uma bolsa em uma faculdade de direito em Campinas. O orgulho da mãe não cabia no peito, mas também havia medo. Sabia que o filho deixaria Itajubá para viver em outro mundo. No dia da despedida, ela colocou uma toalha de crochê na mala dele. É para você se lembrar da sua mãe quando a saudade apertar. Mãe, eu nunca vou esquecer da senhora. Os anos seguintes foram de distância. Yuri ligava quando podia, falava das provas, dos estágios, dos amigos novos. Lourdes ouvia com atenção, mas ao desligar, sentava-se na cadeira de balanço e ficava olhando para o vazio, tentando preencher o silêncio com lembranças. Quando ele apresentou Bianca pela primeira vez, Lourdes sentiu a barreira invisível. A moça não escondia o desprezo ao notar as mãos calejadas da sogra. Ainda assim, Lourdes tentou agradar. Preparou um bolo de fubá quando Bianca foi a Itajubá, mas a jovem mal tocou no prato, dizendo que evitava açúcar. Yuri, apaixonado, não percebia. Para ele, Bianca era sofisticada, e aquilo não diminuía o amor que sentia. Lourdes, em silêncio, sabia que não seria fácil. Foi com esse peso no coração que embarcou no ônibus para Campinas, levando na sacola uma toalha nova, caprichada ponto por ponto. Cada detalhe era uma tentativa de costurar uma ponte entre dois mundos. Ela não imaginava que, ao entregá-la, receberia a maior humilhação da vida. O salão principal do restaurante mais luxuoso de Campinas exalava perfume caro misturado ao aroma dos pratos sofisticados. Guardanapos de linho dobrados, como origamis, decoravam as mesas, e cada convidado parecia ter saído de uma revista de moda. Quando Dona Lourdes entrou, segurando firme a alça da bolsa de pano, a atmosfera mudou sutilmente. Alguns rostos se voltaram. Primeiro por curiosidade, depois com incômodo. O vestido florido destoava dos trajes de seda e dos ternos alinhados. O cabelo, preso às pressas em um coque simples, deixava fios brancos rebeldes à mostra. Lourdes, porém, manteve a postura. Caminhou até a mesa central, onde o filho e a noiva a esperavam. "Mãe", disse Yuri, levantando-se para ajudá-la a puxar a cadeira. O gesto era de carinho, mas a ansiedade nos olhos denunciava o receio da reação dos outros. "Boa noite, minha gente", cumprimentou Lourdes, sorrindo com humildade. Alguns responderam com acenos polidos, outros apenas desviaram o olhar. Bianca, sentada ao lado de Yuri, soltou um suspiro audível. "Até que, enfim, achei que não fosse chegar", comentou, forçando um sorriso que mais parecia deboche. Lourdes fingiu não ouvir. Estava ali pelo filho, e nada mais. Mas logo percebeu cochichos ao fundo. Duas mulheres a olhavam de cima a baixo, rindo baixinho. Era impossível não perceber que falavam dela. O garçom aproximou-se com uma garrafa de vinho francês. Lourdes agradeceu, mas pediu apenas água. "Eu não sei nem pronunciar esse nome bonito aí, moço. Uma água tá bom demais." O comentário arrancou risadas abafadas de alguns convidados. Bianca revirou os olhos. "Mãe, aqui não é boteco, tá?" Yuri murmurou, tentando contornar. Lourdes sorriu, engolindo a vergonha. Não queria causar constrangimento.
Enquanto os pratos eram servidos, entradas sofisticadas com nomes estrangeiros, Lourdes lembrava da comida simples de Itajubá: feijão fresquinho, angu, galinha do quintal dos vizinhos. Ali, cada garfada vinha acompanhada de termos que ela não compreendia. Enfiou a mão na bolsa de pano, sentindo o tecido da toalha de crochê. Aquilo era a sua âncora. Ensaiara tantas vezes como entregaria o presente que já sabia até as palavras. Mas cada olhar atravessado de Bianca fazia seu coração disparar. Do outro lado da mesa, o pai da noiva falava sobre investimentos no mercado internacional. A mãe dela exibia uma joia de família, orgulhosa. O contraste era gritante. De um lado, luxo. Do outro, uma mulher que criara o filho lavando roupa. "E a senhora, dona Lourdes?" perguntou um dos tios de Bianca, talvez por educação. "Trabalha em quê?" "Agora já não trabalho mais, senhor. Mas a vida toda foi lavando roupa e costurando. Foi assim que criei o Yuri." A resposta caiu como pedra na água. Silêncio constrangedor. Bianca pigarreou, mudando de assunto, mas não sem antes lançar um olhar atravessado à sogra. Lourdes manteve o sorriso tímido. Não tinha vergonha do que fez. Vergonha teria se não tivesse lutado. Ainda assim, sabia que não pertencia àquele cenário, e no fundo pressentia. Aquela noite não terminaria bem. O jantar seguia seu curso entre taças tilintando e risadas forçadas. Lourdes, com a bolsa no colo, mal tocava na comida. O garfo descansava sobre o prato, e os olhos dela permaneciam fixos no tecido dobrado dentro da sacola. Era como se todo o resto tivesse desaparecido. Criou coragem quando o garçom recolheu os pratos da entrada. Ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e puxou a toalha de crochê. Era branca, com flores amarelas bordadas nos cantos e um desenho delicado no centro. Trabalho de semanas, feito entre noites silenciosas e tardes solitárias. Eu trouxe uma lembrança para vocês", disse a voz baixa, mas firme. "Não é nada de luxo, mas foi feito com muito amor." O restaurante pareceu silenciar. Alguns convidados pararam de conversar. Lourdes estendeu o presente em direção a Yuri e Bianca. O filho hesitou, envergonhado com a simplicidade do gesto diante de tantos olhares. Bianca crispou os lábios em um sorriso falso. "Olha só, crochê", disse sem entusiasmo. Uma senhora da família Albuquerque arqueou as sobrancelhas e cochichou para a amiga. "Isso é presente de casamento ou lembrancinha de feira?" A outra riu, abafando mal o som. Yuri se apressou em pegar a toalha. "Mãe, que bonito! Você sempre caprichando no crochê. Fiz pensando na nova casa de vocês, para a mesa da cozinha." Lourdes sorriu sem notar a intensidade dos olhares. Bianca não se conteve. "Cozinha?" repetiu em tom de deboche. "Quer dizer, obrigada, dona Lourdes. É delicado." Os comentários cochichados continuavam. Um rapaz riu alto demais e disfarçou com um gole de vinho. O peso do constrangimento aumentava. Lourdes percebeu os cochichos, mas tentou manter a postura. Para ela, aquele presente era símbolo de afeto. "Eu não tenho muito, mas cada ponto aí foi feito rezando pela felicidade de vocês dois." As mãos tremiam, mas a voz carregava sinceridade. Yuri sorriu de canto, dividido entre amor e vergonha. Queria abraçar a mãe, mas a presença de Bianca e da família o paralisava. Bianca respirava fundo. O incômodo se transformava em fúria. Não suportava a ideia de ver sua festa luxuosa marcada por um presente que para ela soava como lembrança de pobreza. "Amor, coloca isso de lado", disse, empurrando a toalha discretamente para perto da bolsa da sogra. "Depois a gente vê onde usar." O gesto foi rápido, mas humilhante. Lourdes baixou a cabeça, tentando disfarçar a dor. O crochê repousava sobre a mesa, esquecido. O silêncio voltou, pesado, cheio de julgamento. Bianca sentia os olhares de alguns convidados que aguardavam para ver até onde ela iria. Era questão de tempo até que a máscara de cordialidade caísse por completo.
O clima estava insuportável. Lourdes mantinha o olhar fixo no crochê abandonado sobre a mesa, como se pudesse se esconder dentro dele. O barulho de talheres diminuía, as conversas rareavam. O constrangimento havia tomado conta do jantar. Bianca não conseguia se conter. Quanto mais olhava para o presente, mais sentia que aquilo manchava a imagem que queria exibir diante dos convidados. Isso aqui é um jantar de noivado, não uma feira de artesanato, disse em voz alta para todos ouvirem. Alguns convidados riram, outros ficaram chocados. Yuri gelou por dentro. Bianca tentou interromper, mas ela seguiu. Lourdes respirou fundo. Eu só quis dar algo de coração. Coração? Bianca ergueu as mãos em falso espanto. Ninguém precisa ver essas coisas simples aqui. E num gesto inesperado, levantou-se e deu um tapa no braço da sogra, derrubando a toalha no chão. O salão inteiro silenciou. O som seco da agressão ecoou mais do que a música de violino. Lourdes ficou imóvel por alguns segundos, a mão ainda estendida, como se segurasse o presente. Os olhos marejados denunciavam a dor, mas a boca se manteve fechada. Yuri não sabia o que fazer. O instinto gritava para defender a mãe, mas a pressão dos olhares, o medo de contrariar Bianca e a vergonha o paralisaram. Bianca ajeitou o vestido como se nada tivesse acontecido. Vamos continuar? Disse olhando para os convidados. Não precisamos transformar isso em drama. Mas ninguém retomou a conversa. O silêncio pesava. O garçom parou ao fundo, sem coragem de se aproximar. Lourdes lentamente abaixou-se para pegar a toalha. As mãos tremiam, mas o gesto foi firme. Dobrou o tecido e o colocou de volta na bolsa. Não disse nada. Seu silêncio doía mais do que qualquer palavra. Yuri engoliu em seco. O olhar da mãe, mesmo sem acusação, dizia tudo. De onde você acompanha essa história? Escreve aqui nos comentários sua cidade, eu vou adorar saber. E me diga também, se fosse você, o que faria no lugar do Yuri? Ficaria em silêncio, preso pelo medo, ou defenderia sua mãe diante de todos? Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém. Isso ajuda muito para que possamos continuar trazendo histórias que fazem a gente refletir. De volta à mesa, o clima era irrecuperável. Alguns convidados cochichavam, condenando a atitude de Bianca. Outros riam por baixo, como se o espetáculo tivesse valido mais do que a comida. Lourdes, em silêncio, ajeitou o vestido, segurou a bolsa e manteve os olhos fixos no prato. Não chorou, não levantou a voz. Apenas se recolheu. Naquele instante, todos perceberam. A festa havia acabado. O salão continuava mergulhado em silêncio. O som dos violinos parecia distante, quase fora de lugar. O tapa ainda ecoava na memória de todos, como se tivesse parado o tempo. Dona Lourdes ajeitou a bolsa no colo, respirando fundo para conter as lágrimas. O rosto mantinha serenidade, mas os olhos marejados denunciavam a dor. Não queria chorar ali, diante de estranhos. Já bastava a humilhação. Yuri estava paralisado. As mãos suavam sobre o guardanapo e o rosto ardia de vergonha. Não havia se levantado, não havia defendido a mãe. O silêncio dele era mais cruel do que o tapa. Os convidados trocavam olhares incômodos. Alguns se remexiam nas cadeiras, outros cochichavam baixinho. O pai de Bianca pigarreou, tentando dar normalidade. Bem, talvez devêssemos prosseguir com o jantar, mas ninguém tinha apetite. O prato principal foi servido, decorado com molhos sofisticados. Lourdes olhou para a carne diante dela e sentiu o estômago embrulhar. Não tocou em nada. Bianca, indiferente, ergueu o garfo como se nada tivesse acontecido. Forçou um sorriso. Vamos comer, gente. Isso foi apenas um mal-entendido. As palavras soaram ainda mais cruéis. Não havia mal-entendido algum. Havia humilhação. Lourdes permaneceu em silêncio. Em sua mente, imagens antigas surgiam.
Yuri pequeno, estudando à luz de vela, ela costurando até os dedos doerem para comprar livros. Todo aquele esforço para vê-lo engravatado, respeitado, e agora ele não dizia uma palavra. O garçom aproximou-se para recolher seu prato intocado. Não estou com fome, meu filho. A viagem foi longa, é só cansaço, disse tentando disfarçar. Mas a verdade é que cada palavra de Bianca havia tirado seu apetite. Yuri, por dentro, gritava. Queria pedir perdão, queria dizer que a mãe era a razão de tudo, mas o medo o paralisava. Tinha receio de contrariar Bianca, medo de perder o que havia conquistado ao lado dela. E nesse medo, perdeu a chance de ser filho. Bianca, satisfeita com o silêncio, ergueu a taça para propor um brinde. Ao nosso noivado, que essa união seja próspera e cheia de felicidade. Alguns ergueram as taças sem entusiasmo. Lourdes manteve as mãos no colo, imóvel. Não participaria daquele brinde. O jantar seguiu arrastado, sem a leveza inicial. Um a um, os convidados foram se despedindo, deixando para trás cochichos e olhares desconfiados. Para muitos, aquela noite seria lembrada mais pelo escândalo do que pela celebração. Quando tudo terminou, Lourdes levantou-se devagar, olhou para Yuri, mas não disse nada. O silêncio dela era como espelho, mostrando a ele o tamanho da sua covardia. No ônibus de volta, encostou a testa no vidro. A toalha de crochê dobrada na bolsa parecia pesar toneladas. Lá fora, a estrada escura corria, mas dentro dela o tempo havia parado. E Yuri, ao fechar a porta do carro naquela noite, carregava no peito a culpa de não ter defendido a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. O restaurante já estava quase vazio. Restavam apenas alguns familiares e garçons recolhendo taças. A toalha de crochê permanecia guardada na bolsa de Dona Lourdes, como se fosse um peso difícil de carregar. Bianca ajeitava o cabelo diante de um espelho de bolso, indiferente ao clima pesado. Para ela, a noite era apenas um tropeço. O tapa já não parecia nada grave, apenas um gesto para colocar as coisas em ordem. Yuri, inquieto, tentava se aproximar da mãe. "Mãe, vamos embora. Eu te levo." Lourdes assentiu, mas antes de dar o primeiro passo, parou. O coração acelerava. Olhou para a mesa onde Bianca ainda estava, altiva, cercada de luxo e silêncio. Os olhos de Lourdes estavam marejados, mas firmes. Já não havia vergonha, apenas dignidade. "Eu lavei roupa a vida inteira para criar meu filho. Costurei vestido, remendei calça e com cada centavo comprei caderno para ele estudar", disse em voz calma, porém firme. Bianca suspirou, revirando os olhos. "Dona Lourdes, não precisa se justificar." Mas Lourdes ergueu a mão, pedindo silêncio. "Não tô me justificando. Só quero que você entenda uma coisa." Os poucos que ainda estavam no salão se viraram para ouvir. O ar parecia preso. Lourdes respirou fundo e continuou. "Você pode ter dinheiro, pode ter vestido caro, pode usar joia no pescoço, mas tem algo que não se compra nem com todo o ouro do mundo." Fez uma pausa. Os olhos dela estavam fixos em Bianca. "Você é rica, mas nunca foi nobre." A frase ecoou como sentença. Não era gritada, não vinha com raiva. Era simples, mas cortante, como verdade que não se discute. O silêncio foi absoluto. Bianca congelou, o rosto corado de vergonha. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou palavras. Yuri engoliu em seco. As palavras da mãe entraram nele como faca. Era a coragem dela diante da covardia dele. Os poucos convidados que restavam desviaram o olhar de Bianca. Alguns balançaram a cabeça em reprovação. Era evidente que a frase de Lourdes havia encerrado a discussão. Sem esperar resposta, Lourdes virou-se e caminhou até a porta. O barulho de seus passos sobre o piso de mármore soava alto, como um anúncio de partida. Yuri a seguiu, em silêncio, sem ousar tocá-la. Cada passo era um lembrete de que havia falhado. Ao sair, Lourdes respirou fundo o ar frio da noite.
Ainda doía, mas havia dito o que precisava ser dito. Sua dignidade permanecia intacta. Dentro do salão, Bianca ficou só, cercada pelo próprio orgulho despedaçado. Pela primeira vez, sentiu os olhares de julgamento voltados contra ela, e a frase de Lourdes, repetida em pensamento por todos os presentes, transformou aquela noite em algo impossível de esquecer. A viagem de volta para Itajubá foi feita em silêncio. O ônibus noturno seguia pela estrada iluminada apenas pelos faróis. Dona Lourdes encostou a cabeça no vidro, a bolsa apertada contra o peito. Dentro dela, a toalha de crochê repousava como lembrança amarga. Não chorou. Não queria que estranhos a vissem desabar, mas a dor doía mais pelo silêncio de Yuri do que pelo tapa de Bianca. Ao chegar em casa, o sol já nascia. A casinha simples parecia ainda menor depois de ter visto o restaurante luxuoso. A cadeira de balanço estava na varanda, o fogão a lenha guardava o cheiro do café antigo e a toalha sobre a mesa lembrava que ali era o único lugar onde ainda tinha paz. Lourdes tirou a toalha de crochê da bolsa e a dobrou, guardando no fundo da gaveta. Não porque tivesse vergonha, mas porque não suportava olhar para ela sem reviver a cena. Nos dias seguintes, o telefone tocou pouco. Quando tocava, era Yuri tentando justificar-se às pressas. Mãe, você sabe... Bianca se exaltou. Mas eu não podia. A voz dele soava culpada, mas distante. Tá tudo bem, meu filho. Lourdes respondia calma. Cuida da sua vida. Eu me viro aqui. Mas não estava tudo bem. O coração dela se fechava um pouco mais a cada ligação curta. As vizinhas notaram sua ausência. Antes, Lourdes sentava-se no portão, conversava sobre a vida, trocava receitas. Agora, preferia se recolher. O crochê, que sempre fora companhia, ficou guardado. As mãos permaneciam paradas, como se não tivessem mais vontade de criar. As noites eram as piores. Sozinha, lembrava-se do marido, de quando ainda tinha com quem dividir o peso da vida. Pensava em Yuri criança, estudando à mesa, pedindo ajuda com as contas. Recordava as vezes em que sonhou vê-lo engravatado. Agora, a imagem dele em silêncio diante de Bianca doía como punhal. Ainda assim, dentro dela havia algo que resistia. Uma centelha de dignidade que nem o tapa, nem o silêncio podiam apagar. Um mês se passou até que Lourdes voltou a pegar nas agulhas. O primeiro ponto foi difícil, como se cada laçada puxasse lembranças do jantar. Mas, AOS poucos, o movimento conhecido devolveu ritmo às mãos. O crochê não era apenas passatempo, era a forma de transformar dor em paciência. Enquanto o fio corria entre os dedos, percebeu que não precisava provar nada a ninguém. Não precisava da aprovação de Bianca, nem da defesa tardia de Yuri. Sua vida sempre fora feita de pequenas vitórias que ninguém via, mas que ela sabia valorizar. O afastamento de Yuri doía, mas ela já aprendera a lidar com ausências. O que não podia era permitir que a humilhação definisse quem era. Naquela tarde, sentada na varanda com a agulha, Lourdes suspirou. Não havia superado tudo, mas o simples ato de retomar o crochê mostrava que estava no caminho. Os meses passaram devagar, como se o tempo testasse a paciência de Dona Lourdes. O primeiro mês foi de silêncio e isolamento, o segundo, de pequenos passos. O crochê voltou a ocupar a mesa da cozinha, o café voltou a perfumar as manhãs e as vizinhas começaram a vê-la novamente sentada na porta. A dor não desapareceu, mas encontrou espaço ao lado da dignidade que sempre a sustentou. Lourdes não esqueceu o tapa de Bianca, nem o silêncio de Yuri. Essas feridas continuavam abertas, mas entendeu que sua vida não podia ficar suspensa naquele instante. Cada ponto de crochê era uma forma de resistência. Cada linha puxada era um lembrete de que sua história não se resumia à humilhação em Campinas. Era mais antiga, mais forte, feita de noites de trabalho e de batalhas vencidas sozinha. Certa manhã,
Ao estender uma nova toalha sobre a mesa, Lourdes sorriu discretamente. Não porque tivesse esquecido, mas porque finalmente aceitava que dignidade não se perde quando alguém tenta tirá-la. Ela permanece em quem se recusa a se curvar. Yuri ainda ligava de vez em quando, a voz sempre tensa, cheia de desculpas inacabadas. Mãe, tô na correria, depois eu apareço. Tá certo, meu filho. Deus te acompanhe. Lourdes já não insistia. Sabia que a vida dele estava presa a escolhas que não podia controlar. O que podia controlar era a sua, não seria definida pelo desprezo de ninguém. No fundo, Yuri também sofria. Às vezes, sozinho no apartamento, lembrava do olhar da mãe no restaurante. A frase dela, "Você é rica, mas nunca foi nobre", ecoava como lembrança e ferida. Ainda não tinha coragem de voltar, e isso o consumia. Mas para Lourdes já não importava tanto. Descobriu que podia se bastar. O crochê, o café coado, a fé silenciosa, o cheiro de terra molhada depois da chuva, era nisso que encontrava força. Numa tarde de domingo, sentada na varanda com a agulha nas mãos, murmurou para si mesma: "Eu não perdi. Nunca perdi. Eles é que não sabem o que é vencer." Essa frase não era resposta para Bianca, nem cobrança para Yuri. Era um lembrete íntimo, quase uma oração. Porque a verdadeira vitória não estava na riqueza que ostentavam no jantar, mas na dignidade de quem encara a vida sem precisar humilhar ninguém para se sentir maior. Agora eu quero falar com você que acompanhou essa história até aqui. Quantas vezes você já se sentiu diminuído por causa da sua simplicidade? Já passou por momentos em que sua dignidade foi colocada à prova? A história de Dona Lourdes nos mostra que o luxo pode impressionar, mas é o respeito que sustenta a vida. Me conte aqui nos comentários o que você faria no lugar dela e no lugar de Yuri. Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você ama. Talvez essa reflexão ajude outra pessoa a se lembrar do seu verdadeiro valor. Porque no fim, todos nós carregamos dentro de nós a mesma luta, sermos respeitados pelo que realmente somos. O aniversário dele era sempre uma ocasião grandiosa. Salão reservado, gente importante, mesa farta, convidados escolhidos a dedo. Tudo impecável, tudo caro, tudo pensado para impressionar. Mas no meio de tanto luxo havia uma figura que destoava. Uma mulher simples, de vestido floral já desbotado, com os cabelos presos de qualquer jeito, e um presente embrulhado em papel comum, segurado com as duas mãos como se fosse ouro. Era a mãe dele. Dona Elza tinha atravessado a cidade inteira de ônibus, com o coração batendo acelerado, não por causa da festa, mas pela esperança. Esperança de que naquele dia o filho olhasse para ela como antes, como quando era pequeno e dizia: "Mãe, seu abraço é meu melhor presente." Mas os tempos mudaram, ele mudou, e ela sentia isso até nos silêncios. Mesmo assim, ali estava ela. Chegou tímida, esboçou um sorriso, entregou o presente com mãos trêmulas. Dentro da caixa, havia algo que ela mesma fizera com muito carinho. Algo simples, simbólico, mas cheio de memória. Só que, naquele ambiente, não havia espaço para simplicidade. Ela sentiu nos olhares, nos cochichos, na forma como os garçons a evitavam e como a esposa do filho fingiu não vê-la. Era como se aquele embrulho fosse uma ameaça à perfeição da festa. E então, diante de todos, algo aconteceu. Uma reação, um gesto impensado, um instante cruel. E naquele segundo, o que deveria ser só um presente de mãe, virou vergonha. Dona Elza não disse uma palavra, apenas baixou os olhos, como quem aprende a se calar para não se quebrar ainda mais. Mas ninguém ali sabia que aquele seria o último presente que ela entregaria ao filho, e que dias depois ele estaria de joelhos diante de um caixão, implorando perdão ao silêncio de uma mulher que já não podia mais responder. Dona Elza era daquelas mulheres que não sabiam descansar.
Acordava cedo, dormia tarde e entre uma coisa e outra vivia para cuidar. Não importava o cansaço, a dor nas costas, o joelho que já rangia quando subia a escada. Nada disso importava, porque ela tinha um motivo para levantar todo dia: o filho. Desde que o marido foi embora, quando o menino tinha só 4 anos, ela entendeu que estava por conta. Não havia rede de apoio. Não havia parente para ajudar. Era só ela e aquele garotinho de olhos vivos e sorriso fácil. Ela não sabia como daria conta, mas sabia que daria. Trabalhou como diarista por mais de 20 anos. Limpava casas, lavava roupas, passava, cozinhava. Às vezes voltava tão cansada que dormia sentada no sofá. Mas mesmo assim, todo dia colocava o prato mais cheio para o filho. E se sobrasse só arroz para ela que fosse. O importante era ele estar bem alimentado. Nunca reclamou, nunca cobrou. Era o tipo de mãe que dizia tudo bem, mesmo quando o coração pedia socorro. O menino cresceu vendo tudo aquilo, vendo o esforço, vendo o amor, e por muitos anos retribuiu com gestos pequenos. Um desenho colado na geladeira, um beijo antes de sair para a escola, um "obrigado, mãe", que vinha do fundo da alma. Mas o tempo tem dessas coisas. Às vezes, ele apaga o que não deveria. E à medida que o menino foi crescendo, estudando em escolas melhores, ganhando destaque, conhecendo outros mundos, foi se afastando do dela. No começo, eram só pequenas coisas. "Não posso ir hoje, mãe." Uma visita mais rápida, um telefonema que não vinha. Depois vieram as mudanças maiores, o tom de voz mais impaciente, a vergonha disfarçada de ocupação, o jeito de tratá-la como alguém de outra realidade que não entendia mais o mundo dele. Quando passou no vestibular de administração, ela chorou de emoção, mas ele parecia mais preocupado com a marca da roupa que vestiria no primeiro dia de aula. Quando conseguiu o primeiro estágio, ela fez bolo. Mas ele só apareceu depois das 10 da noite e comeu em silêncio. A cada conquista, ele parecia se afastar mais do ponto de partida. E ela continuava lá, aplaudindo de longe, amando mesmo sem ser vista. Porque mãe de verdade não deixa de ser mãe, nem quando o filho já não enxerga mais. O aniversário do filho estava chegando. 32 anos, um homem feito, bem-sucedido, com carro próprio, terno alinhado, escritório bonito e um apartamento de capa de revista. Dona Elsa não sabia o que comprar. Afinal, o que se dá a alguém que já tem tudo? Ela pensou em camisetas, em um perfume, até em um relógio. Mas o preço de qualquer uma dessas coisas era simplesmente impraticável. Sua aposentadoria mal cobria o essencial. E as faxinas que ainda fazia de vez em quando eram só para completar. Não dava para competir com os presentes de luxo que ele costumava receber, mas ela queria dar algo dela, que tivesse valor, mesmo que fosse simples. Foi então que teve a ideia. Em uma caixa pequena, forrada com tecido que ela mesma costurou, colocou fotos antigas dele. Fotos de quando era bebê, de quando deu os primeiros passos, da festinha improvisada de 5 anos. Ao lado das fotos, escreveu à mão uma carta. As palavras foram saindo entre lágrimas e sorrisos. Coisas que nunca tinha dito. Coisas que queria que ele soubesse. Que ele ainda era tudo para ela. Que sentia falta dos abraços. Que mesmo distante, ainda o carregava no coração. Que tinha orgulho de quem ele se tornou, mesmo não reconhecendo mais o menino de antes. Fechou a caixa com um laço vermelho, o único que tinha em casa, e guardou no armário, esperando o dia. Ela ligou alguns dias antes, perguntando se poderia passar na casa dele. "É só rapidinho, filho. Queria te entregar um presentinho." Ele hesitou. Disse que teria um jantar com colegas de trabalho, que talvez fosse complicado. Mas depois de alguns segundos de silêncio, cedeu. "Tá, mãe. Passa lá no começo da noite, mas não demora, tá bom?" No grande dia, ela caprichou. Tomou banho mais cedo, prendeu o cabelo com cuidado, passou um batom clarinho, colocou o melhor vestido, aquele floral que usava só em datas especiais, e pegou a caixa com as 2 mãos, como se segurasse um tesouro.
Quando chegou ao prédio do filho, o porteiro a reconheceu e abriu o portão com um sorriso gentil. Dona Elza, que bom ver a senhora. Subiu de elevador com o coração acelerado. Cada andar que subia parecia apertar mais o peito. Não de medo, mas de esperança. De quem sonhava no fundo com um reencontro de almas, mesmo que breve. Ela tocou a campainha e ouviu risos do outro lado. Era a voz dele, a voz de convidados, de gente bem vestida. A festa já tinha começado. E ela estava ali, com um presente nas mãos e o coração exposto no papel. Mal sabia que naquela noite o que seria quebrado não era só o laço do embrulho. A porta se abriu com um clique rápido. Do outro lado, Henrique, de camisa branca dobrada nos braços, relógio reluzente no pulso, copo de uísque na mão, olhou a mãe por um segundo. Não sorriu. Ah, você veio mesmo, mãe? Dona Elza forçou um sorriso. Estava nervosa, mas manteve a esperança viva. Só queria te dar um presentinho. Sei que hoje é especial. Henrique deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. O apartamento estava cheio. Homens engravatados, mulheres bem maquiadas, música ambiente e bandejas de petiscos passando. O cheiro de perfume caro e bebida importada dominava o ar. Ela se encolheu diante daquele mundo que não era o seu. Olhou para o filho. Ele não a apresentou a ninguém. Nenhum "essa é minha mãe". Nada. Ela estendeu a caixinha com cuidado. Fiz com muito carinho. Só queria te lembrar de umas coisinhas do tempo em que a gente era mais próximo, sabe? Henrique segurou a caixa com uma expressão desconfiada. A fita vermelha chamava a atenção. Alguns convidados olharam, curiosos. Ele soltou uma risada abafada. Abriu a tampa e viu as fotos, os bilhetes, a letra tremida da mãe. Franziu a testa, depois arregalou os olhos, meio constrangido, meio envergonhado por aquilo estar exposto. Que isso, mãe? Você trouxe essas fotos? Aqui, ela tentou explicar com a voz doce. São lembranças, filho, do seu primeiro passo, da festinha que fizemos com pão com carne moída, do... Mãe, isso é ridículo! Ele interrompeu, agora com um tom mais duro. A conversa chamou atenção. Gente começou a se virar. Um dos amigos dele deu uma risadinha abafada. Outra sussurrou algo no ouvido da mulher ao lado. Henrique, tomado pelo orgulho ferido, virou o rosto e, com um gesto brusco, empurrou a caixa com o pé. Não foi um chute de raiva. Foi pior. Foi o gesto de quem queria afastar o vexame como se afastasse um cachorro de rua. A caixinha voou alguns centímetros, bateu no pé de uma cadeira e tombou. As fotos se espalharam no chão. Algumas ficaram viradas, outras expostas. Uma mostrava Henrique ainda criança, abraçado à mãe com um sorriso banguela. Outra, a carta, escancarada, onde ela dizia: "Você sempre será meu maior presente." Silêncio. Dona Elza se abaixou devagar. Juntou uma a uma, sem olhar nos olhos de ninguém. Os dedos tremiam, as pernas também. Henrique tentou disfarçar. "Desculpa, gente. Minha mãe se empolga às vezes. É coisa de gente mais simples." Ela não respondeu. Apenas se levantou, segurando de novo a caixa, agora desfeita, remendada nas pressas do constrangimento. "Parabéns, Henrique." E saiu, sem drama, sem grito, só com o barulho baixo da porta fechando atrás de si. Henrique não foi atrás da mãe, nem naquela noite, nem no dia seguinte. Para ele, a festa seguiu. Bebeu, brindou, gargalhou com os amigos. Se alguém comentou o ocorrido, ele fingiu que não ouviu. E quando ouviu, dizia que ela exagerava, que fazia aquilo de propósito para se colocar como vítima. Minha mãe é boa, mas tem essas coisas. Drama, melodrama, coisa de gente que vive no passado. Enquanto isso, Dona Elza passava os dias quieta. Colocou a caixa de lembranças de volta na prateleira, mesmo com a tampa quebrada. Ficou olhando para ela por horas, sem tocar. No fundo, ainda esperava um telefonema, um pedido de desculpa, uma mensagem qualquer, mas nada. A vizinha, Dona Neuza, notou o abatimento. "Que foi, Elza? Tá tão calada?" Ela apenas sorriu. "Nada, minha amiga, só saudade.
Saudade do que nunca mais volta. Henrique também não apareceu no domingo como prometera, e Dona Elza, pela primeira vez em anos, não fez o bolo de fubá com erva doce que ele tanto gostava. Ficou sentada na varanda, olhando a rua vazia. O som das crianças brincando ao longe parecia vir de outra vida. Ela não chorava, não mais. A dor já tinha passado da lágrima. Ela só sentia um vazio, um silêncio que não se explicava com palavras. Henrique, por sua vez, só percebeu que havia algo errado muitos dias depois, quando o número dela chamava e não atendia. Mandava mensagem, mas ela visualizava e não respondia. Não como vingança, mas como quem simplesmente não tinha mais forças para recomeçar o mesmo ciclo. E você? Já viu alguém ser silenciado assim por dentro? Alguém que um dia gritava amor e agora só respira saudade? Comente aqui de onde você está assistindo essa história. Esse tipo de dor, infelizmente, não tem CEP. Acontece em todo lugar. Henrique ainda não sentia culpa. No fundo, achava que ela estava exagerando, que um dia ia passar, que tudo ia voltar ao normal. Mas Dona Elza, pela primeira vez, decidiu não insistir mais, não correr atrás. Parou de mandar mensagem, de perguntar se ele estava bem, de desejar bom dia com figurinhas de sol e flor. E isso doeu mais nele do que qualquer bronca. Sentir que o amor da mãe agora não corria mais atrás. Nas semanas seguintes, Dona Elza adoeceu, mas não contou a ninguém. Fazia seus exames sozinha, pegava ônibus e voltava calada. A tosse persistente, a fadiga, o cansaço constante. Tudo ela colocava na conta da idade. É normal, coisa de quem já viveu muito. Mas o coração dela, que um dia bateu acelerado para embalar o filho nos braços, agora batia cada vez mais devagar. Henrique ainda não sabia, nem imaginava o que viria. Mas a caixa, aquela caixa, ainda estava lá, no mesmo lugar, e o tempo corria. Foi numa segunda-feira chuvosa que Dona Elza caiu no banheiro. A vizinha escutou o barulho e correu. Elza, tá tudo bem? Ela não respondia. Estava consciente, mas fraca, com os olhos fundos e a respiração rasa. A ambulância chegou rápido, e Dona Neuza, com o coração apertado, foi junto. Na ficha do hospital, marcaram contato de emergência e perguntaram: tem algum parente? Dona Neuza hesitou, mas passou o número de Henrique. Quando o celular tocou, ele estava no café com amigos. Atendeu sem olhar o número. Henrique, é do Hospital Santa Clara. Sua mãe foi internada com urgência. Pode vir? Ele demorou alguns segundos para entender. Minha mãe? Levantou rápido. Não terminou o café. Não explicou nada aos amigos. No caminho, o silêncio do carro foi pesado. Pela primeira vez, começou a lembrar da festa, do presente, do barulho da caixa quebrando. Ela ficou tão magoada assim. Chegou ao hospital às pressas, e o cheiro forte de desinfetante, o som dos monitores, o corredor gelado, tudo pareceu sufocar. Henrique Teixeira? Sou eu. Sua mãe está na UTI. O quadro é estável por enquanto, mas delicado. Pulmões comprometidos, sinais de infecção antiga não tratada. Ele sentou, ficou ali, sem conseguir falar. Pela primeira vez em anos, se viu pequeno, frágil, sem controle, como um menino perdido em um mundo que ele achava dominar. A médica ainda disse: ela chegou sozinha, sabia? Disse que não queria incomodar ninguém. Henrique sentiu a frase como uma pedrada no peito. Passou a noite ali, não conseguiu dormir. Só lembrava dela na varanda, dela sorrindo com o bolo nas mãos, dela entregando a caixa com carinho. E ele? Ele chutou, pisoteou tudo, sem pensar. No dia seguinte, voltou para a casa da mãe. Procurou algo, qualquer coisa, um sinal, uma lembrança, e achou. A caixa, lá, na prateleira, com a tampa quebrada. E dentro dela, todos os desenhos que ele fazia quando criança. Recortes de jornal onde o nome dele saía, diplomas antigos, cartinhas do Dia das Mães que ele nem lembrava de ter escrito. E ali, no fundo, uma foto dele, com uns 7 anos, abraçado nela, rindo, com o dente da frente faltando.
Henrique sentou no sofá e chorou como há anos não chorava. Não era mais orgulho, nem vergonha. Era um lamento cru, a dor de ter ferido alguém que só oferecia amor. Ele voltou para o hospital. Passou a ficar ali todos os dias. Levava flores. Lia salmos em voz baixa. Contava histórias da infância, mesmo que ela estivesse inconsciente. Mãe, a senhora precisa acordar, tá? Eu preciso pedir desculpa direito. Mas Dona Elza dormia. E o tempo seguia passando. O coração de Dona Elza não resistiu. Henrique estava no hospital quando os monitores apitaram. E aquela linha reta, fria e silenciosa, desenhou o que ele nunca imaginou que veria: a perda definitiva. Ele não gritou, não caiu, não esbravejou. Ficou ali, parado, como se o tempo tivesse congelado só para ele. A médica colocou a mão no ombro dele e disse com gentileza: ela foi em paz, sabendo que você estava aqui. O velório foi simples como ela queria. A vizinhança toda apareceu, gente humilde, com lágrimas sinceras. Todos tinham alguma história de Dona Elza para contar. Do bolo que ela levava quando alguém estava triste, da visita que fazia quando alguém estava doente, dos conselhos, dos abraços, do sorriso. Henrique ouvia calado. Ao lado do caixão, ele segurava uma flor branca. Os olhos estavam inchados, o rosto envelhecido de culpa. Mãe, me perdoa, murmurou baixo, mas parecia que o mundo inteiro escutou. Foi quando Dona Neuza se aproximou com algo nas mãos. Ela pediu para te entregar isso, se um dia você voltasse. Era a mesma caixa quebrada. Henrique tremeu ao segurar. A tampa ainda rachada, o papel de presente ainda meio rasgado. Abriu, e lá dentro, além dos recortes e cartinhas, havia algo a mais agora. Uma folha dobrada com letra trêmula. Era recente. Filho, talvez eu tenha errado tentando te proteger demais. Talvez eu tenha estragado o presente com meu jeito simples. Mas tudo que coloquei aqui dentro é amor. Cada papel, cada rabisco, cada lembrança é o que eu tenho de mais bonito. Se um dia você abrir essa caixa com o coração, vai entender. E se esse dia chegar, já vai ter meu perdão. Com amor, sua mãe. Henrique não aguentou. Se ajoelhou ali, no chão frio da capela, com a caixa no colo. Chorou alto, como uma criança que perdeu o colo. Os convidados ficaram em silêncio. Nenhum olhar de reprovação. Só a tristeza compartilhada de um amor que, mesmo quebrado, sobreviveu ao tempo. Mais tarde, quando o caixão desceu, ele colocou a caixa sobre ele. Agora sim, mãe, eu entendi. Pode descansar. E naquele instante, o céu se abriu. Uma luz suave escapou entre as nuvens, como se o próprio tempo tivesse se inclinado para testemunhar. Não havia mais palavras, apenas um silêncio cheio de tudo. Henrique ficou por último no cemitério, sentado no banco, olhando o túmulo recém-fechado. Sabia que nunca mais teria como desfazer o passado, mas dentro dele algo novo nascia, um compromisso. Depois do enterro, Henrique desapareceu por alguns dias. Não voltou para o apartamento luxuoso, nem para a cobertura com vista para o mar, nem para o bar em que costumava afogar o tédio. Ele foi para a casa da mãe, a mesma casinha simples, com as paredes descascadas e cheiro de café velho impregnado na madeira dos armários. Passou os olhos por cada canto, o tapete puído, a cadeira de balanço que rangia, a cortina de crochê que ela mesma fizera com as mãos já doídas de tanto trabalhar. Na estante, as fotos antigas. Henrique pequeno sorrindo ao lado dela, com um dente faltando. Em outra, ele ainda adolescente, de uniforme da escola pública, abraçado à mãe com orgulho. No centro da sala, o porta-retrato com a frase: "Lar é onde mora o amor." Henrique chorou de novo, mas dessa vez com uma serenidade diferente. Abriu a caixa de ferramentas e começou. Consertou a torneira da pia que vivia pingando. Reforçou a maçaneta da porta dos fundos. Lavou cada janela, limpou os armários, reorganizou as prateleiras. Passou horas revivendo aquela casa com as próprias mãos. Era isso que ela queria, murmurava.
No quintal, sentou no banco onde ela costumava contar histórias para as crianças da vizinhança. Dona Elsa não era só mãe dele, era como mãe de muitos ali. Henrique então teve uma ideia, uma daquelas que não vem da cabeça, mas do coração. Pegou parte do dinheiro da empresa, vendeu o carro importado, cancelou a viagem para a Europa. Com isso, reformou a casa da mãe por completo, mas sem mudar a essência. As cores continuaram as mesmas, o sofá continuou o mesmo, só ganhou reforço. Mas o mais importante veio depois. Transformou os cômodos de trás da casa em uma pequena biblioteca comunitária. Colocou uma placa na entrada: Cantinho da Dona Elsa, onde o amor ensina. Livros infantis, brinquedos educativos, puffs coloridos e espaço para leitura. As crianças da rua vinham, riam, se encantavam. Henrique contava histórias, fazia bolo de cenoura com cobertura de chocolate, receita da mãe, e ensinava lições que ele mesmo aprendeu tarde demais. Não havia câmeras, nem redes sociais, nem alarde. Apenas a tentativa real de ressignificar o vazio. Certa tarde, Dona Neuza apareceu por lá com os olhos marejados. Ela estaria tão orgulhosa. Henrique segurou a emoção e respondeu, olhando para o céu: Eu espero que sim. E naquele instante, o vento balançou as cortinas da janela como se fosse uma resposta suave. A presença de Dona Elsa podia ter partido, mas o amor dela agora morava em outros corações. E Henrique, aos poucos, ia deixando de ser o filho ausente, para se tornar aquilo que ela sempre viu nele, mesmo quando ele não via: um homem bom. Henrique nunca mais foi o mesmo. E isso não significa que virou santo, que passou a viver como monge ou que apagou todos os erros do passado. Não. Mas passou a viver com um olhar diferente, com mais silêncio e menos vaidade. Começou a notar o que antes ignorava: o cheiro do feijão no fogo, o som dos pássaros na manhã, o sorriso tímido de uma criança ao ganhar atenção. Tudo que antes parecia pequeno, agora era imenso. Ele nunca mais celebrou o próprio aniversário, não por culpa, mas por respeito. O melhor presente que eu recebi, fui eu mesmo quem destruí, dizia, olhando a fotografia da mãe. Era a imagem dela sorrindo, segurando o presente que havia embrulhado com tanto carinho. Uma caixinha singela, papel de coração, fita vermelha e um cartão com a letra tremida: Para o meu eterno menino que me ensinou a ser mãe, te amo mais do que a vida. Esse presente Henrique jamais abriu. Depois que ele chutou a caixa diante de todos, no dia do próprio aniversário, o objeto foi varrido pela funcionária e guardado pela Dona Elsa, intacto, no fundo do guarda-roupa. Ele encontrou o embrulho semanas depois, ao organizar os pertences dela, e só teve coragem de abri-lo muito tempo depois, numa tarde chuvosa. Dentro da caixa havia uma caneca personalizada, com a seguinte frase: O melhor filho do mundo. Henrique caiu de joelhos. Não havia ironia, não havia punição, não havia julgamento. Havia apenas amor. Um amor que esperou ser notado até o fim. E mesmo quando foi pisado, ainda assim permaneceu intacto, como aquela caixa. É assim o amor de mãe. Por mais que o mundo puxe para longe, por mais que o filho se perca, por mais que a vida machuque, ele permanece ali, calado, mas presente, esperando que o filho volte, esperando que o filho veja, esperando que o filho ame, mesmo que tarde. Henrique voltou a sorrir. Um sorriso tímido, remendado, mas sincero. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas podia honrar o presente, e foi isso que fez. Desde aquele dia, todos os anos, no mesmo dia em que ele a humilhou, Henrique doa 100 presentes para mães anônimas da comunidade. Ele mesmo embrulha, ele mesmo escreve os cartões, e cada um deles carrega a mesma frase: Você é a melhor mãe do mundo. Talvez ele esteja tentando se redimir, ou talvez só tenha entendido, enfim, o valor de um gesto simples, de um presente que não custa dinheiro, mas entrega o que mais falta hoje: respeito, olhar, gratidão. E agora
Eu te pergunto, quantas vezes a gente só reconhece o valor de alguém depois que é tarde demais? Você já agradeceu sua mãe hoje? Se ela ainda está aí, viva, por favor, não espere um velório para se lembrar de amá-la. E se ela já se foi, que tal honrar a memória dela com um gesto de carinho a alguém que também precise ser visto? O amor que a gente não deu ainda pode ser entregue. Comente aqui embaixo. Que presente você daria hoje se pudesse voltar no tempo? E se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para mais histórias que transformam.